leitura mais uma vez, primeira de Pedro, capítulo de número 3. Nesse nosso tempo, a nossa leitura está concentrada do versículo 8 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 12. Assim nos diz a Escritura Sagrada: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua face, nós, aqui reunidos essa manhã como igreja local, entramos em Tua presença em oração, pedindo, Senhor, a bênção de ter os nossos corações cativos por Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos descobrir a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e, com a ajuda do Senhor mesmo, obedecermos a essa vontade, para assim podermos viver uma vida testemunhal de santidade diante da Tua face e diante dos homens que precisam conhecer a Ti e ver em nós, em nossas ações, em nosso procedimento exemplar, o Senhor revelado. Nos dê da Tua graça para isso, ó Deus. Nos dê do Teu Espírito para isso. Encontre os corações dispersos, relapsos, levianos, rebeldes em Tua presença e traga-os cativo a Ti por Tua palavra e pela ação do Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso amado Salvador. Amém. Tomem assento, amados. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Esse é o nosso tema geral. Nós chegamos no trecho que essa resposta diz que nós devemos viver em uma sociedade hostil à nossa fé, tendo um comportamento, um procedimento exemplar. A comunidade do apóstolo Pedro, os destinatários primeiros desse texto, mais do que qualquer um, precisaram entender isso, visto que eram odiados na Ásia Menor, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Eles eram odiados simplesmente pelo fato de serem cristãos. Eles viviam em uma sociedade que era hostil à sua fé. E as orientações do apóstolo Pedro, debaixo de inspiração do Espírito Santo, vêm dizendo exatamente como esses eleitos de Deus deveriam se portar nessa sociedade hostil à fé deles. Desta maneira, ele instrui que eles devem, no seu comportamento social,
se submeter às autoridades e honrá-las como autoridades constituídas por Deus, que numa sociedade até então escravagista, eles deveriam trabalhar e honrar os seus senhores. Nos relacionamentos mais íntimos e mais próximos, as mulheres deveriam ter vida bem comportada e submissa à liderança de seus maridos. E esses maridos, por sua vez, deveriam amar essas esposas e compartilhar com elas na vida doméstica. Então agora o pastor Pedro está falando com essa sua comunidade, dizendo que nos seus relacionamentos familiares e com aqueles que estão perto, e nesse trecho específico, o relacionamento na comunidade de fé e com aqueles que são circunstantes à vida social da comunidade de fé, eles deveriam ter também um procedimento exemplar. De que maneira? Esse procedimento exemplar inclui uma vida de unidade, versículo 8, uma vida de unidade, uma vida compadecida, uma vida fraternal de amizade, cheia de misericórdia e humildade. Quando nós chegamos então no versículo 9, ele está dizendo que esta comunidade de fé que tem esse comportamento exemplar nos seus relacionamentos de comunidade de fé e com aqueles que estão perto e com a sociedade como um todo, que é hostil a essa fé, esses crentes deveriam então nunca jamais pagar o mal com o mal. Mas, como disse o apóstolo Pedro, não é suficiente para vocês apenas não pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, vocês devem fazer o bem para aqueles que fazem mal a vocês. Vocês devem fazer o bem. E de que maneira eu faço o bem? Quando eu for injuriado, então eu vou pagar a injúria bendizendo a vida daquele que me injuria. Eu vou bendizer. Quando no domingo passado eu disse o que é esse bendizer, é uma vida de oração abençoadora e intercessora por aquele que traz sobre a nossa vida injúria. E num outro aspecto, ter sempre palavras que aponte as qualidades daquele que está me injuriando, e não demonstrar e dizer a respeito dele da parte decadente do seu caráter. Ao invés de falar mal da pessoa que fala mal de mim, eu vou falar das qualidades dela, eu vou falar bem dela, eu não vou mentir a respeito dela, mas eu vou falar bem dela. Sendo dessa maneira, o apóstolo Pedro então nos chama a atenção e diz: muito pelo contrário, vem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E nós já conversamos sobre essa bênção por herança lá no capítulo 1, uma herança inacessível que é guardado para todos os filhos de Deus, aqueles que têm santo procedimento exemplar num mundo que é hostil à sua fé. Mas no versículo 10 ele continua a sua fala sobre bem dizer, ao invés de maldizer, ao invés de injuriar, e isso se estende a nós, aos nossos relacionamentos. Ele diz, versículo 10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal. Olha, o problema da língua não é abordado apenas por Pedro aqui nesse texto. Outros autores, debaixo de inspiração do Espírito Santo, já falaram sobre esse problema. No Antigo Testamento nós temos em Salmos, nos profetas, o Senhor sempre alertando e dizendo: eu odeio a língua enganosa, eu odeio a língua maldosa, eu odeio a língua arrogante, eu odeio a língua soberba.
O apóstolo Paulo também falou sobre isso. E ele disse: não saiam por aí falando de vocês mesmos coisas grandes, coisas enormes. Jesus repreendeu a fala difamadora, caluniadora. E Tiago, autor do texto do Novo Testamento, ele diz: olha só, a língua é um membro inflamado no meio dos outros. E essa mesma língua pode incendiar o mundo, pode causar extrema destruição no mundo. Por isso, um homem que é capaz de refrear a sua língua, diz Tiago, ele será capaz de dominar o mundo. Porque a língua é um órgão pequeno no corpo que arroga coisas grandes, e ela é como uma centelha de fogo que pode incendiar o mundo. Uma coisa sábia para se pensar: a palavra falada, ela não volta atrás. Não tem como você correr atrás de uma palavra proferida e engoli-la de volta. Engoli-la de volta. Essa palavra falada, ela vai ecoar nos ouvidos de quem a escutou. E ela pode causar grande destruição. Falando aqui de relacionamentos, relacionamentos fraternal, relacionamentos da comunidade de fé. Um dos grandes problemas, e são poucas as igrejas e poucos os pastores que são capazes de disciplinar membros da igreja por conta de fofoca, por exemplo. E o Senhor disse: tem umas coisas que eu odeio, 6, e a 7ª eu abomino. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. A língua difamadora, a língua malfalante, a língua caluniadora. E é com essa língua que nós proferimos palavras de julgamento sobre o outro. Essa língua em ação, ela profere palavras que fazem com que Deus se sinta enojado ao ouvir esse tipo de palavras. Porque muitas das vezes são palavras extremamente destruidoras. Não é à toa que o apóstolo Paulo também recomenda, fala: preste atenção, longe de você esteja a gritaria, longe de vocês estejam as palavras frívolas, longe de vocês estejam as palavras torpes, as borrachices, as histórias de velhas desocupadas. Longe de vocês estejam essas coisas. O Tiago, ele diz: olha só, essa língua que diz glória ao Deus Todo-Poderoso, que bendiz ao Senhor, também é a língua que agride ao próximo, que julga o próximo, que difama o próximo, que amaldiçoa o próximo. O apóstolo Pedro disse: se vocês querem amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Nós temos falado de como vivemos esse nosso procedimento exemplar na vida conjugal. Pessoas que, ao abrir a boca, e eu já falei disso nos sermões passados, mulheres que, ao abrir a boca, na manifestação de ira e de insatisfação do coração, desonram a Deus e agridem gravemente a figura masculina de seus maridos. E isso é um pecado horroroso e detestável aos olhos de Deus. Homens que deveriam ser amáveis, quando o próprio apóstolo Pedro fala, e talvez nós cheguemos nesse trecho nas nossas exposições: maridos, não respondam às esposas de vocês com amargura, não as
tratem com amargura. Homens que se esquecem que as suas esposas são templo do Espírito Santo, esquecem que são imagem de Deus, esquecem que são a extensão de si mesmo, o seu próprio corpo, e são capazes da sua manifestação de ira, arrogância, pecado, com palavras torpes, palavras chulas, palavras imorais, relegar a sua esposa à condição de prostituta, de vagabunda, palavras extremamente desrespeitosas, não só para os que ouvem como agressão a si, mas até para quem está perto. É constrangedor ouvir isso. E aí a conclusão depois, na ressaca, nem sempre vem o arrependimento, o que vem é o que eles chamam de ressaca moral. Puxa, eu falei o que não devia. Isso diante de Deus serve para nada, só serve para acrescentar mais um pecado à grande lista que já pesa contra você. O que Deus espera é arrependimento, não ressaca moral. Mas na sua ressaca moral, ele diz: eita, falei besteira. Mas ela vai entender que ela me deixou nervoso. Ele vai entender porque ele me provocou e me deixou nervosa. Não, Deus não quer saber nada disso. Aí na ressaca moral vem culpa, peso de consciência, vem tudo, menos arrependimento. O indivíduo olha no espelho, seja homem ou mulher, olha para todo o seu passado e como ele sonhava a vida conjugal, por exemplo, e que grande desgraça que se tornou isso. E agora a decisão dele é: minha vida é uma droga, eu odeio a minha vida. Eu odeio trabalhar para sustentar essa mulher e esses filhos dela, não são mais nem dele. Eu odeio, eu poderia estar em outro canto, fazendo outra coisa, gastando meu dinheiro comigo mesmo de forma diferenciada. A minha vida é uma desgraça, é uma droga. E alguns deles saem para comprar cigarros. Vocês conhecem essa expressão lá do Nordeste, né? Eu mesmo tenho na minha família, na parentela um pouco mais distante, tios em segundo grau, que saíram para comprar cigarro já fazem 50 anos, nunca mais voltaram. Essa expressão, sair para comprar cigarro lá no Nordeste, é extremamente perigosa. Talvez esse cara não volte mais. Eu fico olhando essas culturas que são repassadas, e esse dia as crianças aqui da igreja, da minha família, estavam brincando de casinha lá, e uma parecia grávida, e eu perguntei para ela: o pai é o fulaninho? E aí eles responderam: não, o bebê que está no ventre dela, o pai saiu para comprar cigarro. Então, olha só que negócio interessante. O cara olha para a vida dele e diz: que desgraça foi que eu fiz da minha vida. Alguns até metem uma bala na cabeça, outros se enforcam, outros preferem tomar esse suicídio a conta-gotas. Imoralidade sexual, álcool, drogas, violência. Eles passam a odiar a vida deles. Essas mulheres perdem o caráter, a moral, a decência, abandonam marido e filhos, passam a viver uma vida degradante, vergonhosa, de mau exemplo. Por quê? Porque a minha vida está uma desgraça. Mas como assim? A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Cada dia que o sol nasce e nós podemos contemplar isso, a palavra do Senhor nos vem dizendo: olha, a minha misericórdia ainda não se completou, eu estou te dando vida hoje de novo. Zele dessa vida que é minha, não é tua, cuide bem dela, ame,
Proceda de forma exemplar, de tal maneira que as pessoas possam me ver, eu, Deus, na vida de você. Como um cristão pode dizer que a vida dele é uma desgraça, é uma lástima? E o apóstolo Pedro diz: comece a olhar as palavras que saem da tua boca, queridão. Comece a olhar o que a tua língua tem proferido. Talvez você não está amando a tua vida como deveria, porque você não tem guardado a tua língua do mal. Homens e mulheres que não sabem se reunir em família ao redor da mesa, ou que seja no movimento social de comunhão com outros, para glorificar o Senhor, para agradecer a Deus pela dádiva da vida e dos relacionamentos que essa vida traz. Não são capazes. Tudo o que eles fazem quando se reúnem é reclamar da vida e dizer que a vida é uma boa droga. E eles vão justificando esse amargor de palavra, essa língua que profere o mal, olhando para o cenário político nacional, olhando para o cenário econômico nacional, olhando para os problemas que são inevitáveis nessa vida, que são uma ótima oportunidade de desfrutarmos da comunhão com Deus e de aprendermos a confiança nele, para vermos as soluções dele e crescermos com ele, sempre com a mente na eternidade. Não. A língua prefere proferir o mal. Ela percorre a terra e ela assassina, mata, trucida, esfola, estripa. Violência arrotada o tempo todo, agressividade, vingança, intolerância. O diabo. Olha comigo esse versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. No versículo anterior ele nos mandou abençoar, bendizer. Abençoar, bendizer. E aqui ele está dizendo: você deve amar a vida. E se você quer ver, amar a tua vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal. Olhe para o cenário político nacional e diz: Senhor, o Senhor ainda é soberano nessa bagunça. O reino parasita do diabo pode estar em evidência, mas o Senhor ainda é soberano até sobre o reino parasita das trevas. E obrigado, porque o Senhor está me permitindo viver aqui. Olhar para o bolso, para o saldo da conta bancária, para a fatura do cartão de crédito, para a necessidade ao abrir a geladeira, olhar a prateleira da despensa, olhar para o carro na garagem ou para a falta de um lá e dizer: o Senhor ainda é soberano na minha vida, eu ainda confio, o Senhor é sustentador da minha história e o que eu tenho é para a tua glória e o que eu não tenho eu te glorifico por não ter, e essa é a tua vontade para a minha vida. E os meus dias são felizes. Por quê? Porque eu tenho o Senhor como meu Salvador. Porque eu sei que eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Porque eu sei que eu vivo em uma sociedade hostil à minha fé. Porque eu sei que eu tenho relacionamentos difíceis, mas que o Senhor espera de mim que eu reflita o Senhor nesse relacionamento difícil, de perto, de média distância e distante. Esses relacionamentos precisam ter a tua presença. E aí nós teremos dias difíceis. Sem nenhum resquício de vitimização. Eu garanto isso para você diante da face do nosso Deus. Eu dou risada porque eu passei fome na infância. Eu dou risada porque eu passei privações a minha vida toda. Eu dou risada do meu saldo bancário negativo. Eu dou risada quando eu olho para o meu carro velho e todo acabado.
sem nenhum resquício de vitimização. Os meus dias são felizes. Porque os meus relacionamentos são perfeitos? Não, porque Cristo está presente nesses relacionamentos, nos mais difíceis. Olhe para o que Ele lhe deu de bom, não olhe para o que Ele lhe deu. O que Ele lhe deu de bom, geralmente você não valoriza, você pensa como direito adquirido. Direito adquirido, que eu tenho de bom. Eu nem faço menção, eu não tenho nem ação de graças pelo que eu tenho de bom. Eu só tenho uma língua inflamada para o mal, para reclamar, para murmurar, para blasfemar, para questionar aquele que é santo e perfeito nas suas ações. Em momento algum eu olho para o meu coração e vejo por que as palavras que estão saindo da minha boca sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre os meus relacionamentos em geral, estão saindo com tanta maldade, agressividade, autoproteção, contra-ataque. O que está no meu coração? Porque é de lá que tem origem essas palavras. Uma língua apressada para falar o mal. Não consigo amar a vida que Deus me deu. E os meus dias, por mais felizes que sejam, sob a minha ótica, são sempre dias anuviados. Sempre dias trevosos. Sempre dias tempestuosos. Agora, a calmaria no navegar suave do barco no meio dessa tempestade é direito adquirido. Isso não é bênção. Então, eu nem desafio você a fazer uma compensação, colocar uma balança o que você tem de bom e o que você tem de mal, para o que você tem de bom te motive, para que você vença o que você tem de mal. Não, isso são análises meramente humanas. Eu vou lhe chamar a atenção para o fiel da balança, que se chama Jesus Cristo. É só com Ele, por meio dele, que você pode carregar toda a carga que a maldade desse mundo caído e de uma sociedade hostil à tua fé traz sobre a tua vida. É só com esse fiel da balança chamado Jesus Cristo que você pode suportar e viver relacionamentos difíceis revelando Deus. É só com esse fiel da balança chamado Jesus Cristo que você não vai estar pesando o que está bom e o que está mal, mas você vai sempre olhar o equilíbrio disso tudo e dizer: Jesus, é isso que o Senhor me expõe, então deixa eu bendizer a minha vida, deixa eu amar a minha vida. E deixa eu desfrutar da felicidade de ter o Senhor no bar, ter a tua presença na minha vida. Deixa eu desfrutar disso. Eu preciso ter um procedimento exemplar com a minha língua. Essa é a minha resposta a uma sociedade hostil à minha fé. Eu posso dar risada, grato a Deus pelo que eu não tenho. Outro dia, acidentalmente, eu me deparei numa conversa entre altos investidores e pessoas que lidam com cifras muito altas e as preocupações desesperadoras daqueles homens. E eu com um sorriso largo, que é muito difícil você ver na minha face, porque me faltam 11 dentes na boca, mas eu pude dar risada e eu me lembrei de um quadro de humor que tem um programa de humor na televisão, que mendigos se assentam e começam a ler o jornal, principalmente na página dos problemas econômicos, e cada uma daquelas notícias ruins que vem sobre a economia, um olha para o outro e diz: ainda bem que nós é pobre. Ou seja, essas preocupações não estão no nosso coração. Para nós o contrário. Ainda bem que nós somos ricos. Porque o apóstolo Pedro diz: a vocês que querem receber como herança a bênção do Senhor. E no capítulo 1 ele fala de um tesouro que Deus mesmo guardou para nós. E aí nós dizemos: ainda bem que eu não sou dessa terra. Ainda bem que eu sou um peregrino. Ainda bem que eu sou um forasteiro em meio a essa sociedade hostil à minha fé. Mas esses relacionamentos difíceis eu ainda preciso viver no meio da comunidade de fé e na sociedade como um todo.
Uma comunidade de fé que também possui língua que fala o mal. Não é só cônjuge que agride a cônjuge, pai que agride a filhos, filhos que desrespeitam a paz com a sua língua, falando o mal. Não é só uma sociedade que nos odeia e nos difama. Não. Eu preciso vigiar a minha própria língua. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Dolo, a maldade, a perversidade na fala a respeito do outro. Eu fico olhando o padrão de algumas pessoas quando elas querem difamar, quando elas querem falar dolosamente do outro. Falar dolosamente, ou seja, eu monto um plano na minha cabeça para acabar com essa pessoa no ciclo relacional dela. Eu quero mostrar para a minha comunidade de fé, para os meus relacionamentos, para as minhas panelinhas, para os meus amigos mais próximos, o grande monstro que é o outro. Então eu faço um planejamento e eu começo assim. Cara, deixa assim um cara bacana. Deixa assim um cara legal. Cara cheio de entusiasmo. Só me lembro do meu velho pai, de saudosa memória, nas suas versões mais cômicas, sem conhecer a Jesus, ele chegava e dizia assim: fulano é um cara bacana, um cara legal, um cara positivo, mas o bicho feio. Era assim que o papai analisava a beleza e queria comentar a beleza ou a falta dela em alguém, para alguém próximo. Está sentindo o dolo, lembra? Eu chego elogiando uma pessoa, mas o que eu quero dizer mesmo está depois do mas. Mas, vírgula, aí vem. Uma enxurrada de negatividade sobre a pessoa. Dejaci, o que você acha do fulano? Olha, Dejaci é um cara positivo, um cara legal, um cara bacana, mas, aqui na onda do Corandel, o bicho de barba feia, e lá vai, uma enxurrada de negatividades. A introdução lisonjeira, cheia de lisonja, é apenas para introduzir o mas e falar mal da outra pessoa. É aqui que está o dolo. É aqui que está o dolo. O plano sempre foi falar mal. No aconselhamento bíblico é o que eu vejo em muitos processos de aconselhamento bíblico. Pastor, meu marido é um homem trabalhador, um homem provedor, um homem honesto, mas aí começa. E geralmente essa conclusão é vagabundo, sem qualidade, sem... E eu digo, minha nobre irmã, você já me confessou todos os pecados do seu marido, agora vamos tratar do seu, como por exemplo, da sua língua difamadora do outro. E vice-versa. Pastor, eu não tenho nada que falar da minha esposa, ela organiza a casa direitinho, administra tudo, é boa mãe, mas... Aí lá vem. E às vezes se conclui dizendo, tem um gênio de Satanás. Eu acho que aquela mulher é possessa de demônio. Mas o plano sempre foi, eu vou chegar lá e vou chegar para o pastor e dizer, o diabo que eu tenho em casa. Já havia dolo desde o início. E o apóstolo Pedro está dizendo, evite que os seus lábios falem dolosamente. Dolosamente. Vagabundos, pervertidos, mulheres
sem moral e sem decência, querem construir relacionamentos imorais. E começa sempre dizendo de como eles são vítimas e o tanto que estão carentes de alguém que os reconheça e os ame só um pouquinho. O dolo sempre é: eu decidi entrar por um caminho de prostituição, mas primeiro deixa eu construir um pano de fundo de vitimização do cônjuge terrível que eu tenho. Cuidado! Deus é juiz de todas essas coisas. A sua vida é uma vida dada por Deus, ame-a. Os dias felizes não têm a ver com você não sofrer, não ter problema e não ter conflitos. Tem a ver com resolver tudo isso no modelo de Jesus, sob a ótica de Jesus, na dependência de Jesus, para que Jesus apareça como Deus no meio dessa problemática toda. E se você quer experimentar isso de verdade, freie a sua língua, crave ela na cruz, crucifica esse pequeno membro amaldiçoado pelo pecado, crucifica, pregue essa língua com Jesus na cruz, não abra mão dos cravos e do martelo. Adquira para você aquele currião de trabalhador de obra, que tem um martelo aqui do lado, como se fosse o armamento de um policial, e do outro lado uma bolsa cheia de prego. Não tire isso da cintura mais nunca. E toda vez que esse membro amaldiçoado pelo pecado chamado língua quiser falar dolosamente, quiser proferir o mal, crave-o na cruz. Vai escovar os dentes e lavar a boca com um creme dental poderoso chamado sangue de Jesus. Lave a boca, faça bochechos, gargarejos, purifique. Não profira o mal, ame a sua vida, tenha dias felizes, bendiga, abençoe, não fale dolosamente. Esse é o procedimento exemplar que você precisa ter como forasteiro e peregrino nessa terra, em meio a uma sociedade hostil à sua fé. Pense, repense antes de dar uma resposta agressiva. Para com esse negócio de contra-ataque. Às vezes as pessoas estão te abençoando e com um gesto de carinho, e a resposta que você dá é de contra-ataque, como se elas estivessem te atacando. Às vezes as pessoas chegam no grau máximo de te amar, que é te chamar a atenção sobre os teus pecados e dizer que você precisa mudar, e tudo que você consegue fazer é responder em agressividade. Pelo amor de Deus, escute bem a orientação, e até se houver dolo do outro com você, bendiga e abençoe, dê respostas boas. Pare de procurar culpados em todas as cenas da sua vida, para que você os julgue, os condene e os sentencie e execute essa pena sobre eles, a pena de acabar com a raça deles, com difamação, com calúnia, com proferir as suas mazelas. Pense um pouco sobre o que a palavra de Deus diz. Quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Refreie a língua e evite falar palavras com dolo, falar dolosamente. Você deveria tomar nota dessas coisas no coração. O assunto segue no versículo 11, porque nós temos mais uma coisa. Eu não sei se vocês estão olhando ponto e contraponto. Não pague o mal com o mal, antes pague com o bem.
Não amaldiçoe aqueles que falam mal de você, bendiga a eles. Versículo 11: aparte-se do mal, aparte-se do mal, aparte-se do mal. É só isso? Não. Olha o contraponto. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Aparte-se do mal é uma parte da transformação, do despojamento e revestimento. Praticar o bem é a continuação disso. Não é suficiente só você não praticar o mal. Você tem que praticar o bem. Eu não faço mal para ninguém. E o que você faz de bom? Estou aqui na minha. Só de não fazer o mal já é uma grande vitória. Não. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz. Busque a paz. Pastor, eu já fui lá. A pessoa não quis me receber. Já fiz a minha parte. Não. Empenhe-se para alcançar essa paz. Pastor, já falei para essa mulher. Empenhe-se. Pastor, não é a primeira vez que eu converso com esse homem. Empenhe-se. Busque a paz e empenhe-se em conseguir. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. Uma das teclas que eu tenho batido nesses últimos anos é que o mundanismo da igreja está chegando aos limites da tolerância de Deus. Mundanismo da igreja. Os crentes têm a seguinte vida: os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, para alguns, são a pior raça que pode existir no mundo. Eles não querem nenhum contato de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de amizade com nenhum irmão da igreja. Por que, queridos? Porque lá tem panelinha. Deixa eu te contar um segredo. A panelinha é bíblica, não há pecado em se ter panelinha. O problema é o que se faz lá na panelinha. É muito natural dos relacionamentos humanos, pessoas terem mais afinidade com umas do que com as outras. Olha para Jesus. Ele andava rodeado de multidões e multidões. Mas os seus discípulos eram apenas 12. Esses andavam com o Senhor todo dia, dormiam, acordavam, comiam com o Senhor. E desses 12, 3 eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. Desses 3 mais próximos, João tinha mais intimidade afetiva. A intimidade era tanto que ele tinha gesto de carinho, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus e chorava com ele. E desses 3, além de João, Pedro foi aquele que o Senhor confiou a maior responsabilidade da vida apostólica. Pelo amor de Deus, o problema não é a afinidade mais com uns do que com os outros. O problema é o que se faz na tal panelinha. Se eu tenho mais afinidade com 3 da igreja para difamar o resto da igreja, para falar dolosamente do resto da igreja, para amaldiçoar, para falar mal, esse é o problema, o falar mal, o difamar. Não é eu ter mais afinidade com alguns. Eu tenho relacionamento com todos os pastores da igreja, sou amigo pessoal, são meus amigos pessoais, alguns são até como que filhos na fé. Eu tenho amizade com quase toda a denominação chamada Igreja Cristã de Confissão Reformada, até os que me conhecem de nome, apenas quando eu chego nessas igrejas, vêm me abraçar como amigos queridos.
Mas de vez em quando eles fazem churrasco e não me chamam. Não tem problema. Não tem problema, eles continuam meus amigos, meus irmãos, só que eles têm mais afinidade com outros do que comigo. Pelo amor de Deus, que imaturidade. Não tenho amizade com ninguém na igreja, tem panelinha. Não tenho amizade com ninguém na igreja, porque lá tem fuxiqueiro, fofoqueiro, gente que aponta com o dedo, gente que não sei o quê. Deixa eu te contar uma coisa. Esse é um ajuntamento de pecadores. Você não está no pelotão do arcanjo Miguel ou Gabriel. Isso aqui é a igreja, lugar de pecadores. É claro que nego aqui vai falar besteira, vai apontar dedo, vai julgar, vai pecar. Mas são os teus irmãos. Custaram o mesmo preço que você, o sangue de Jesus Cristo na cruz, e Deus espera que você os ame, porque você em nada é diferente do que aponta o dedo, do que julga, do que fofoca. Você é pecador também. Você é pecador também. E deixa eu te contar outro segredo. Sabe por que você vê pessoas apontando o dedo, pessoas julgando, pessoas fofocando e coisa do tipo na igreja? Sabe por que você vê isso? Porque só na igreja o pecado é pecado. Só na vida de igreja que o pecado pode ser visto e rejeitado como pecado. Fora da igreja não, o pecado é aplaudido. Aí vem a hipocrisia e o mundanismo de alguns. Eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém da igreja, porque tem dedo apontado, porque tem julgador, porque tem fofoca. Mas nada de braçada com a escória desse mundo. Nada de braçada com o imoral, contador de piada suja no trabalho. Nada de braçada em comunhão com vagabundo, beberrão, cheirador de cocaína, fumador de maconha. E não incomoda. Os amigos dessas pessoas são todos mundanos. Que diabo é isso? Que mundanismo é esse? Que desafio é esse contra a santidade de Deus? Você vai nas redes sociais, está seguindo Satanás, seguindo prostituta, seguindo ladrão, seguindo criminoso, seguindo artista promíscuo, astros do futebol, até imita nas vestimentas, na forma de falar. Que diabo é isso? Se irrita o Senhor. Isso desperta o juízo de Deus. Deus não tem amizade com ninguém, mas está nas esquinas conversando com um vagabundo, assaltante da quadra. Está lá no boteco batendo papo com os beberrões. E não incomoda. Não incomoda. Simplesmente não incomoda. Quando abre o celular, não tem uma pregação. Você olha no YouTube da igreja, não tem uma curtição dele. Mas no Instagram dele, no YouTube dele, nas redes sociais dele, tudo quanto é besteira, babaquice, macaquice, sem vergonhice, está ali curtindo e replicando. Mundanismo. Apegado a isso. Essas pessoas, na hora de morrer, é um sofrimento. Recentemente, poucos meses atrás, acho que foi o ano passado, esse ano não me lembro, eu estive no sepultamento de um familiar de um pastor querido e ele acompanhou a sua sogra na derrocada final de câncer e sofrimento, e ele disse: a grande dificuldade que eu estou tendo de pastorear minha sogra é porque ela está presa e apegada a esse mundo, ela não consegue experimentar a paz de Deus para o seu sofrimento de câncer e para a partida desse mundo cruel para estar com o Senhor, porque está muito apegada a essa vida. E não é apegada à vida, é apegada ao que esse mundo tem para oferecer. Pessoas desse jeito não amarão a vida, não terão dias felizes. Estão sempre correndo atrás de algo mais. Estão sempre insatisfeitas. E não percebem que estão coladas no mal.
estão vivendo lado a lado com o mal, em comunhão com uma sociedade que é hostil à sua fé, rejeitando a comunhão da igreja. Uma simples cobrança amorosa. Puxa vida, meu irmão, tem tempo que eu não lhe vejo na igreja. E o que é que você tem com a minha vida? Não, eu não vou mais na igreja, fico me cobrando lá. O que é isso? Aparte-se do mal. Largue os pares da vida, largue os mundanos, largue a sem-vergonhice que está ali fora. Pare de amar o pecado e se lambuzar com ele lá no mundo, porque lá no mundo ninguém repreende, lá no mundo aplaude. É assim, é isso mesmo, amiga, estou com você, bota para encardir. É isso mesmo, cara, sou teu fã, bicho. Você é o cara, atropela mesmo, bota para descer. É isso aí, a vida é só uma, precisamos curtir. É verdade. Domingo está aqui. Com a cara de, podem dizer, de poucos amigos. Odeio a igreja, cheio de. Vá odiar o mundo. Eu passei 1 ano e meio pregando aqui, dizendo, a conclusão do sermão no Salmo 139 é: olha só, eu odeio todos os que odeiam o Senhor, são meus inimigos de fato. Não, Deus odeia o mundo. Não, eu amo o mundo. Deus ama a igreja. Não, eu odeio a igreja. Afasta-te do mal. Se relacione lá no teu trabalho, porque isso é necessário, mas não tenha comunhão, não faça amizades ali. Ali ninguém vai te levar para perto de Deus. Lá o pecado não é pecado, é motivo de orgulho e de honra. Aparta-te do mal. Aí desenvolver a psicologia junto com as ideologias, filosofias de tempo. Só olha, fique longe das pessoas tóxicas. Ele aplica isso à igreja. Quem são as pessoas tóxicas? Aquelas que estão sempre dizendo: como é que está a sua vida com Deus? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Deixa eu orar por você? Posso lhe fazer uma visita? Você está com alguma dificuldade? Tenho visto que você está longe da comunhão. Essas são as pessoas tóxicas. Elas estão te julgando. Mas lá na vizinhança, na faculdade, na escola, está em comunhão com gente imoral, sem vergonha, prostituta. Isso aqui não é tóxico, não. Isso aqui não é tóxico, não. Afasta-te do mal. Não quero saber se é meu filho, minha mãe, meu pai, meu melhor amigo de infância. Afasta-te do mal. Afasta-te do mal. Ok, vou viver uma vida solitária. Eu vou votar para a promoção de uma zona, literalmente. Eu estou na mesma zona, votando na mesma zona. E na mesma sessão. Isso porque a cada 4 anos eu posso, Angel, reviver uma situação. Encontrar a maloca das antigas. Só isso. Perto do lugar onde eu cresci. Só eu quero reencontrar a maloca das antigas. E aí é legal, porque eu encontro um que agora é pastor. Um aparece no dia da votação, mas eu encontro um amigo dele, pergunta: morreu, mataram, não está preso, né? Então tem sempre informações. E um dia como esses, eu encontrei um indivíduo assim, do relacionamento da vida pregressa. E aí, fulano, como é que está a família? Olha, o meu irmão agora é padre, o outro irmão está envolvido com ONG, com projeto social, ajudando o pessoal lá no nosso lugar. E você? Não, eu não. Tu mora onde? Cara, eu moro numa kitnet ali. Ali aonde? Não, eu não gosto de falar. Tu tá fazendo o quê, Gabriel? Não, eu trabalho 3 meses em uma empresa, 2 em outra, às vezes eu trabalho só uma semana em outra, tá? Eu não gosto de ficar parado no mesmo emprego. Então, tu sabe que eu sou pastor? Eu sei que você é pastor, então tenho admiração. Pô, você é pastor, eu tenho admiração, meu irmão virou padre. Poxa, e tu? Tu tem alguma pegada religiosa? Qual que é a tua? Como é que tu desenvolveu a tua vida? Tantos anos que eu não te vejo.
Não, eu não quero estar perto de gente, não. Não quero estar perto de gente, não. Não quero saber de gente, não. O que foi, cara? O que foi? Eu odeio a desgraça humana. Eu não quero tomar conhecimento de desgraça humana. Não quero saber de quem sofre, de quem está doente, de quem morreu, de quem está de luto, de quem está desempregado, de quem está passando fome. Eu não quero saber disso. Eu não quero relacionamentos. Por quê? Porque eu odeio a desgraça humana. Eu não suporto. Não quero ninguém perto de mim. Eu trabalho uma semana num lugar, 2 meses no outro, 1 mês no outro. Eu estou sempre mudando de endereço, não dou meu endereço para ninguém. Eu digo que os nossos amigos, não quero saber de ninguém, não quero saber, eu não tenho amizade, não quero amigos, e eu vou viver a minha vida assim. Mas por quê? Qual que é o problema com a desgraça das pessoas? A desgraça faz parte da vida das pessoas, não tem como fugir dela. E ele disse, porque a desgraça delas pode me atingir em algum momento. É uma escolha, mas deixa eu te contar uma coisa, querida. Uma hora a desgraça vai te atingir e não terá ninguém por perto para te acolher na tua desgraça. Não é uma opção, uma vida de eremita, uma vida de isolamento social. Deus pensou uma vida relacional. O que eu tenho que fazer é viver relacionamentos deixando o mal fora deles. Ou seja, não me contaminando com o mal, mas assistindo essas pessoas que estão em mal com evangelização, com compartilhamento do Evangelho, com compartilhamento de Jesus Cristo, com testemunho da fé e da graça em Jesus que nos faz viver em meio a um mundo difícil, uma sociedade hostil à nossa fé, de forma em ter comunhão com Deus e com a igreja e viver dias felizes e amarmos a vida, apesar de todas as desgraças que a circuncidam. É isso. Agora, não é suficiente só me apartar do mal. Lembra do meu amigo de infância? Ele disse que quer ficar longe do mal, mas não porque o mal é uma coisa que Deus odeia. Ele quer, na verdade, não é ficar longe do mal, é ficar longe do sofrimento das pessoas, porque o mal está no coração dele. Eu sou indiferente ao sofrimento das pessoas, então o mal está ali. Mas a Bíblia está dizendo, fique longe do mal. Fique longe do mal. E sabe o que mais? Pratique o que é bom. Pratique o que é bom. O que nós poderíamos pensar como um comportamento exemplar diante de uma sociedade que hostil à nossa fé? Praticar o bem. Para a nossa comunidade de fé, mesmo para aqueles que apontaram o dedo, julgaram, caluniaram, fizeram fuxique, que tem lá suas panelinhas. E lá fora também. Mesmo para essa sociedade que é hostil à nossa fé, nós vamos nos afastar do mal que eles vivem como estilo de vida e até como razão existencial. E nós vamos praticar o bem para eles. Você sabe que essas comunidades cristãs primitivas, como a de Pedro e outras, foram muito respeitados em algum momento em alguns setores do Império Romano, porque eles eram muito misericordiosos com o sofrimento dos outros. E o que era impactante para uma sociedade romana arrogante e indiferente é que aqueles cristãos, eles eram dados, autodoados, não era só para os da sua comunidade de fé, era para aqueles também que os perseguia lá fora. Uma das coisas que mais chamou a atenção da comunidade cristã primitiva em algumas regiões do Império Romano era a misericórdia que os cristãos tinham com os mortos, o zelo que eles tinham com os mortos. E o que foi surpreendente? Eles não tinham zelo só com os seus mortos, mas também com os mortos da sociedade romana. Zelo que eles próprios não tinham, os cristãos tinham. Zelo com o morto e com o luto do enlutado. Aparte-se do mal e pratique o bem. O contexto todo está dizendo, abençoe o que te amaldiçoa, bendiga o que fala mal de você. Ele te faz o mal, pague com o bem. Então se aparte do mal e pratique o bem. E como isso é difícil. Mas foi assim que o nosso Salvador foi para a cruz.
E é isso que Ele espera de mim e de você, seguidores dele, nesse processo de tomar a nossa cruz e o seguir. No domingo que vem, nos dando graça a Deus, eu quero conversar com vocês sobre buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. A parte B do versículo de número 11, quem sabe nós conseguiremos concluir até o versículo 12 esse trecho. Curve a sua cabeça para um tempo de oração. Não faça um mero rito, faça uma reflexão sobre a sua vida em diálogo com o amor à vida e dias felizes. Faça uma reflexão sobre o se apartar do mal e praticar o bem. Pense isso nos seus relacionamentos imediatos, família, comunidade de fé e sociedade hostil a essa mesma fé.